Estamos iniciando agora nossa 28ª videoaula do nosso curso de Excel básico fornecido pelo blog WBM Informática. Se você perdeu alguma videoaula, aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando um link para você acompanhar todas as nossas videoaulas através do nosso blog. E queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque toda semana a gente tem dicas gratuitas e também cursos gratuitos. Estamos iniciando agora a nossa 28ª videoaula, já estamos no finalzinho do nosso curso. Essa, acho que, se eu não me engano, já é a última videoaula. Porém, sempre que eu tiver dicas sobre o Excel, ou também quando eu lançar o nosso curso avançado, lá no nosso blog você vai estar acompanhando. Nessa videoaula eu vou estar falando sobre impressão de planilhas. Durante todo o nosso curso a gente viu como criar planilhas, como usar funções, função soma, função C, função PROC-V, função média, entre outras funções. Também vimos funções financeiras, vimos como colocar senha em planilha do Excel, como tá travando célula, como tá bloqueando uma planilha, entre outros recursos do Excel, porém para usuários básicos que estão começando a usar o Excel. Agora vamos estar vendo o assunto sobre impressão de planilha, porque é muito comum no dia a dia. Tenho certeza, se você trabalha com Excel ou vai trabalhar, em algum momento você vai estar precisando fazer a impressão da sua planilha. Então é muito importante você estar sabendo como lidar com a impressão. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha planilha de gastos, que é uma planilha que a gente criou durante o curso do Excel. Se você não tem essa planilha, se você quer ela, aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando o link para você estar fazendo o download. Então eu vou estar usando essa planilha de gastos anuais como demonstração. Então primeiramente eu vou estar vindo aqui em arquivo e vou vir aqui no menu imprimir. Aqui ele tem algumas opções de impressão. Bom, primeiramente aqui a gente tem o botão imprimir, tá? Quando você quer, se você já tem todas as configurações pré-definidas, você não quer alterar nada, simplesmente basta você estar com a sua impressora ligada, tá com papel nela, clica aqui nesse botão imprimir, ele já vai direto para a impressora e vai imprimir. Aqui a gente tem um botão de cópias. Aqui é o número de cópias que você vai querer. Se você quer imprimir todo o seu arquivo e não quer nenhuma cópia, simplesmente aqui você deixa uma, que ele vai fazer a impressão apenas uma vez. Se você tem duas, ou melhor dizendo, se você tem uma planilha e você quer duas cópias, você vai vir aqui, vai colocar o número 2, número 3 e assim por diante, conforme a sua necessidade de cópias. Então aqui você vai digitar o número de impressões que você quer de cópias da sua planilha. Então aqui eu vou deixar uma. Que impressora, é muito importante se atentar a essa opção, porque se você tem no seu local de trabalho ou até mesmo na sua casa, você trabalha com 2 ou 3 impressoras conectadas na sua máquina ao mesmo tempo, aqui você vai selecionar para qual impressora você vai estar mandando a sua planilha para impressão. Aqui no meu caso eu não tenho nenhuma impressora conectada, tá? Mas eu poderia ter várias, mais de uma. Então aqui você vai selecionar para qual impressora que você vai estar utilizando. Então se você está com alguma impressora desligada, ela não vai estar aparecendo aqui. Mas é muito importante você estar mandando para a impressora que você vai estar utilizando, porque senão ele não vai imprimir ou vai para a impressora errada. Então aqui é muito utilizado para você que trabalha em empresas, tem várias impressoras conectadas. Aqui você vai selecionar qual impressora você vai estar utilizando para fazer a impressão. Aqui em configurações, você tem imprimir seleção, tá? Essa configuração aqui também é muito importante você atentar a ela. Por quê? Eu tenho aqui selecionado imprimir seleção. Como vocês podem ver aqui do meu lado direito, eu tenho uma pré-visualização de como vai ser a minha impressão, de como vai estar saindo na minha folha. Então, se eu voltar aqui, repare que eu tenho a minha planilha de gastos anuais, que eu não tenho apenas uma planilha. Eu tenho um arquivo, só que nesse arquivo do Excel, vocês podem ver aqui na parte de baixo, eu tenho várias planilhas criadas. Eu tenho 13 planilhas, então eu tenho aqui uma para cada mês, que são 12 meses. São 12 planilhas dentro de um arquivo.
E aqui eu tenho gastos dos anos de 2014, que é uma única planilha com a soma de todos os meses. E aqui está o valor que eu gastei no ano inteiro. Então no meu total eu tenho 12 planilhas. Porém, a que eu estou selecionada nesse momento é a de gastos anuais, que é a soma total de todos os anos. Mas no meu total em si, nesse arquivo planilhas. Só que se eu vim aqui na minha aba arquivo, novamente em imprimir, e aqui na minha configuração, repare que ele está selecionado imprimir seleção. Por que que ele não está aparecendo as outras planilhas? Porque eu marquei aqui em configurações imprimir seleção. Então ele vai imprimir apenas aonde que está selecionado no meu arquivo do Excel, que no caso é a minha planilha de total dos gastos de 2014. Então é muito importante você se atentar a essa configuração, ainda mais se você está aqui no meu caso trabalhando com um único arquivo, mas porém várias planilhas criadas dentro desse arquivo, para você não imprimir apenas uma seleção. Se você quer imprimir o arquivo todo em si, você não pode marcar essa opção, porque senão ele vai marcar apenas a seleção. Depois eu tenho aqui imprimir toda a pasta de trabalho. Repare que quando eu seleciono, aí sim pessoal, quando eu seleciono essa opção imprimir toda a pasta de trabalho, aqui embaixo ele já mudou. E agora eu tenho a opção de 1 até 13, ou seja, que são as 13 planilhas que eu tenho criada nessa pasta. Então se eu vim aqui passar, repare que eu consigo visualizar as minhas 13 planilhas. Repare, eu posso vir aqui. Agora sim, se eu deixar essa opção selecionada, eu vou estar imprimindo as minhas 13 planilhas que estão nesse arquivo de trabalho. Então aí vai depender muito do que você quer fazer, tá? Do que você está querendo imprimir. Então você tem que ver o que você quer imprimir e vir aqui nas configurações e ajustar de acordo com a sua necessidade. Se eu voltar aqui novamente em configurações, eu tenho a opção imprimir planilhas ativas. Se eu selecionar, novamente ele vai imprimir apenas a planilha que eu estou selecionada lá no meu Excel. Então a opção aqui é a mais utilizada, é imprimir toda a pasta de trabalho, que você vai imprimir todas as planilhas. Mas por um acaso, imagine que você quer imprimir a planilha que tem apenas o mês de janeiro ou o mês de fevereiro. Você vai lá, deixa a planilha do mês de janeiro ou fevereiro de acordo com a sua necessidade selecionada, vem aqui, marca a opção imprimir planilhas ativas. Aí ele vai imprimir apenas uma planilha e não todas as planilhas que estão na minha área de trabalho. Aqui eu tenho páginas, eu também posso selecionar da página 1 até a página 2, tá? Se você quer imprimir, por exemplo, se você tem 10 páginas, você quer imprimir apenas da primeira à quinta, então você coloca aqui primeira até a quinta, ele vai imprimir da primeira até a quinta. Aqui eu tenho agrupado, a opção agrupado, tá? Você pode desagrupar ou agrupar, tá? Eu deixo sempre agrupado, não costumo muito mexer com essa opção. Eu tenho aqui orientação retrato. Essa opção é muito interessante. Eu vou estar vindo aqui, vou marcar imprimir pasta de trabalho para ficar mais fácil. E aqui você vai escolher se você quer retrato ou paisagem, ou seja, retrato a folha em pé, paisagem deitado. Então se eu marcar aqui, ele está por padrão selecionado retrato. Aqui repare na pré-visualização, eu tenho a minha folha em pé. Se eu marcar a minha opção paisagem, agora a minha folha fica deitada. Então isso vai depender também muito do que você quer fazer. Se você tem uma planilha grande e ela não cabe na retrato, provavelmente ela vai caber na paisagem. Então você vem aqui, marca, e todas as suas impressões vai sair deitado, tá? Só lembrando, pessoal, você tem que vir aqui e tá configurando individualmente. Então você vem aqui, por exemplo, segunda planilha, orientação paisagem, pronto. Essa segunda planilha também vai ser impressa como paisagem. Aí você vai passando aqui. Essa planilha, por exemplo, se ela cabe na sua folha retrato, você não precisa mexer, mas a próxima, paisagem, não cabe. Então você passa aqui, vem aqui, seleciona
e pronto, a sua planilha já vai ser impressa em formato paisagem. Então aí também vai de acordo com a sua necessidade, dá para você personalizar uma sim, uma não, de acordo conforme você vai estar utilizando aí e também da sua necessidade. Aqui também outra configuração muito importante é o tipo de papel, o tipo de folha sulfite que você vai estar utilizando na sua impressora. É muito padrão você está utilizando no seu trabalho, até na sua casa, o formato A4, que é aquela folha sulfite que a gente compra padrão, tá? Que ela tem aqui 21 centímetros por 29,7. Mas se você está trabalhando com outro formato, que existe o formato carta, também muito utilizado. O formato A3 também é muito comum, eu já utilizei muito formato A3. Se você tem uma planilha que não cabe no A4, você vai estar utilizando o papel A3, você comprou o A3, já inseriu na sua impressora, você vem aqui e seleciona A3 para a folha tá sendo maior e tá cabendo. Não adianta você deixar o formato A4, que a sua impressora vai estar imprimindo no formato A4 e vai dar problema, não vai estar conseguindo imprimir. Então aqui você seleciona o tipo de folha sulfite que você está trabalhando. Por último, aqui eu tenho margens personalizadas. Eu posso estar personalizando as minhas margens, tá? Eu deixo margens aqui normal, que é o padrão, mas eu tenho larga. Repare, eu posso vir aqui margens personalizadas e também tá configurando manualmente. Eu tenho aqui rodapé, cabeçalhos. Então eu posso estar tudo personalizando. Eu nunca costumo mexer nisso, tá, pessoal? Mas você pode estar personalizando, tá puxando um pouco mais para a direita, diminuindo um pouco o rodapé, o cabeçalho. Aí fica da sua necessidade. Eu não mexo muito nisso, mas só para vocês saberem que pode também estar sendo ajustado tudo isso na sua planilha. E aqui por último eu tenho dimensões. Eu também posso estar ajustando uma planilha, ajustando as suas colunas. Eu posso vir aqui a opção personalizada. Aqui também ele tem a opção retrato e paisagem, opção de margens, cabeçalho, rodapé, tudo que a gente viu lá na minha margens. Eu tenho aqui configurar página, também são as mesmas configurações. Bom, pessoal, essa videoaula foi isso. A gente viu como tá imprimindo uma planilha e como tá configurando a sua planilha para impressão no Excel. Após você fazer todas as configurações, tá com a sua planilha ligada, a folha sulfite inserida, basta você clicar aqui em imprimir e pronto, vai ser iniciado o processo de impressão. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, pode ser no YouTube ou no nosso blog que eu vou estar respondendo. Se você gostou da nossa videoaula, dá um curtir, compartilha nas redes sociais, porque eu tenho certeza que vai estar ajudando outras pessoas. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.